Olá, seja bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de Análise Orientada a Objetos 1. Então, eu sou a professora Yolanda e vou conduzir a nossa teleaula de hoje falando sobre a modelagem que nós fazemos para desenvolver um sistema, considerando o desenvolvimento de um sistema na atividade de análise. Então, essa modelagem, ela envolverá o quê? Nós temos que, a partir da abstração do problema, da situação, do contexto e do domínio que nós estamos trabalhando, eu faço a abstração do problema, defino os requisitos e inicio a modelagem chamada modelagem da atividade de análise. E nós estamos seguindo o quê? O paradigma orientado a objetos. Então, por isso que nós estamos trabalhando com análise orientada a objetos 1. Vamos conhecer exatamente quais são as competências dessa nossa primeira teleaula, da nossa segunda teleaula. Então, olha só, nós vamos, a partir dessa teleaula, conhecer os fundamentos do processo unificado, das características da linguagem de modelagem unificada e da técnica de modelagem, que nós iniciaremos a modelagem da atividade de análise com o diagrama de use case. Então, olha só, nós vamos seguir a chamada linguagem de modelagem unificada, porque isso refere-se a um conjunto de 3 métodos de desenvolvimento que nós temos que seguir sempre um método de desenvolvimento para trabalharmos com a modelagem. E a partir desse método, conhecendo exatamente qual que é a proposta, quais são as suas técnicas de modelagem. Então, com isso, iniciaremos com o diagrama de use cases. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é exatamente sobre o processo unificado. Por quê? Uma vez que eu trabalho com a modelagem, nós temos que fazer o quê? Nós temos que seguir um processo de desenvolvimento de software. Então, lembrando, nós vamos trabalhar no início do processo de desenvolvimento, com as primeiras atividades, considerando que eu estou iniciando o desenvolvimento de um sistema. Então, vamos lá, conhecendo o processo de desenvolvimento. Primeiro, recordando que todos os processos de desenvolvimento desses sistemas de software, eles seguem sempre um modelo definido pela engenharia de software. Então, pela disciplina de engenharia de software, ao longo de todo o histórico, ao longo das décadas, a partir principalmente da década de 70, que identificou-se a necessidade de a modelagem dos sistemas acompanharem também a implementação. Então, a engenharia de software, ela apresenta vários modelos de desenvolvimento. Em si, independente do modelo, se é modelo sequencial, modelo espiral ou processo unificado que nós vamos trabalhar, esse modelo consiste em atividades básicas de desenvolvimento. E entre essas atividades básicas que todos os modelos apresentam, nós temos a primeira atividade, que é a análise de requisitos, que aqui eu faço a identificação prévia de todos os requisitos, principalmente os requisitos funcionais. E aí nós estamos exatamente iniciando a modelagem da atividade de análise. Aqui a preocupação é exatamente o que o sistema deve contemplar. A partir do problema, eu faço a abstração e o que o sistema tem que contemplar de funcionalidades. Essas funcionalidades que serão modelados inicialmente a partir das técnicas de modelagem que nós vamos trabalhar com a UML. E a partir daí, entre outras técnicas de modelagem, eu vou especificando, vou detalhando esse funcionamento do sistema. E a partir daí, eu tenho o quê? Avançando a modelagem, eu passo para a atividade de projeto. Na atividade de projeto, eu dou ênfase nas tecnologias de desenvolvimento que eu vou adotar para implementar o sistema. Então, eu pego toda a minha modelagem da análise, que eu já fiz, que eu já defini, que eu já especifiquei,
e faço uma adequação com as tecnologias. Então, de acordo com o sistema gerenciador de banco de dados que eu vou adotar, com as linguagens de programação, com os componentes de software. Então, aqui é feito um trabalho de refinamento. E esse refinamento é sempre considerando algumas características, e essas características que eu trabalho aqui com a modelagem, sempre num formato incremental, trabalhando com a realimentação entre essas atividades. A realimentação considera-se o quê? Uma vez que eu defini uma funcionalidade, funcionalidade 10, eu defini a necessidade dessa funcionalidade aqui na atividade de análise. Eu avanço a minha modelagem para a atividade de projeto. Eu identifico que essa funcionalidade 10, eu preciso ainda de alguma adequação. Então, eu volto, faço a adequação, complemento o que eu preciso e realimento para a próxima atividade. Então, é uma característica importante que nós vamos trabalhar com o processo unificado. E ainda o refinamento. É um detalhe que é natural de um processo de modelagem. O quê? Eu trabalho por visões de refinamento dos detalhes. Então, por exemplo, num primeiro momento, num primeiro contexto que eu já fiz, que eu já tenho todo o levantamento dos requisitos, já identifiquei exatamente quais são esses requisitos, eu faço o quê? Defino uma primeira visão. Posso até apresentar uma primeira técnica de modelagem, como o diagrama de use cases que nós vamos trabalhar, numa primeira visão, depois conhecendo um pouco mais das regras de negócio, conhecendo um pouco mais de todo o domínio, tendo domínio de todo o contexto do meu sistema, eu faço um complemento, um refinamento desses detalhes. Então, toda a modelagem de análise eu posso trabalhar em várias visões. Isso é um trabalho natural que nós fazemos quando estamos trabalhando com a especificação dessas técnicas de modelagem. Voltando. Então, o que nós vamos considerar que, a partir então dessa evolução dos processos de desenvolvimento de software desde a década de 70, surgiu o processo unificado. Ele foi criado exatamente para apoiar o desenvolvimento orientado a objetos. Então, a partir mais ou menos de meados da década de 80, tá certo? Finalzinho da década de 80 aí, dando ênfase ao paradigma orientado a objetos, então surgiu a necessidade de, além desses modelos, definir e trabalhar com um modelo específico para apoiar a linguagem de modelagem unificada, que é a que nós estamos adotando. Então, surgiu a partir de uma organização que mantém todos esses estudos, a OMG, ela definiu e criou o processo unificado. Então, esse processo unificado, num primeiro momento também, ele foi lançado como com a sigla ROP, tá certo? Que ele exatamente seguiu a evolução de uma ferramenta case. Uma ferramenta case que é uma ferramenta de modelagem que trabalha para dar suporte a toda essa modelagem de análise e projeto, que era, então, lançada e mantida pela empresa da Rational. Depois, o processo unificado, ele mantém ainda como uma característica importante, que é a ênfase nos casos de uso. Casos de uso, exatamente, é da tradução use case, que é essa primeira técnica de modelagem que nós vamos trabalhar. Um use case, cada use case refere-se a uma funcionalidade do sistema. Então, se eu preciso de um cadastro, considerando um sistema acadêmico, de um cadastro de aluno, eu terei um use case cadastrar aluno ou manter aluno. Se eu preciso de um cadastro de professor, então o cadastro de professor também vai ser um outro use case. Então, como características, entre as características principais do processo unificado, então ele segue aqui, ele é dirigido por casos de uso, centrado em arquitetura, considerando aí as diferentes arquiteturas de desenvolvimento que eu posso adotar na implementação,
iterativo e incremental. Iterativo não é interativo, é iterativo. Quer dizer o quê? Conforme eu vou avançando no desenvolvimento, eu entrego, posso dizer, versões dos meus sistemas. Então, é uma iteração 1, uma iteração 2, uma iteração 3 e assim por diante, até entregar a versão final. Então, eu posso ter várias versões do meu software. E incremental, que é essa questão de incrementando funcionalidades ou detalhes. E com isso, o processo unificado, então, ele seguiu essa evolução dessa ferramenta Case, mantida pela Rational, e foi lançado um processo de desenvolvimento, um processo unificado, exatamente para trabalhar com essas ferramentas mantidas pela Rational, tá certo? Que é o conhecido RUP. A proposta do processo unificado é exatamente, ele apresenta o quê? Uma construção do desenvolvimento do software dividido em fases que eu avanço, então, considero o desenvolvimento ao longo do tempo de execução e das atividades, que é exatamente o que eu executo, que é o que eu apresento como sendo os artefatos que eu entrego a cada evolução que eu trabalho aí nessas atividades. Então, a proposta do processo unificado é diferente de um processo de desenvolvimento que simplesmente consiste nas atividades ou fases. Na fase de análise de requisitos, análise do sistema, projeto e implementação. Então, o processo unificado, ele vem com essa proposta de desenvolvimento. Ele faz distinção entre fases e atividades. As fases são exatamente, inicia-se com a fase de concepção, depois a fase de elaboração, a fase de construção e a fase de transição. Então, são 4 fases do processo unificado, 4 fases de desenvolvimento, da concepção à transição. Então, eu faço a concepção do que eu tenho que, então, definir como sendo o meu projeto, e a transição é nada mais do que a entrega desse meu sistema. E perceba que, ao longo, então, do desenvolvimento, cada fase dá ênfase a uma atividade do que eu executo exatamente. Por exemplo, na fase de concepção, que é o início, aqui que eu estou definindo exatamente a identificação dos requisitos. Eu dou ênfase, olha só, trabalho muito com essa identificação dos requisitos e já faço o quê? Testes. Então, eu trabalho aqui também com ferramentas cases de prototipação e apresento já uma versão prototipada dessas funcionalidades identificadas e faço a validação com o meu usuário. Já na fase de elaboração, então, avançando no desenvolvimento, eu ainda concentro muito trabalho na identificação, na especificação desses requisitos. Sempre que eu falo especificação, então, eu estou me referindo à modelagem, tá ok? Que é, então, a modelagem a partir das técnicas de modelagem que serão adotadas. E já faço o quê? Muita ênfase na atividade de análise e projeto, então, faço aqui toda a especificação principal de análise e projeto e já inicio a implementação. Então, olha só, inicio a implementação e também faço trabalho com testes. Na terceira etapa, na fase de construção, eu já diminuo aqui o meu tempo dedicado à identificação dos requisitos, porque eles já foram praticamente identificados. É uma questão de adequação, da chamada realimentação e do incremento. Também trabalho aqui com complemento de análise e projeto, mas perceba que aqui, ó, a maior concentração está na atividade de implementação, tá certo? E também testes. Por último, na transição, trabalha-se ainda um pouquinho, se necessário, com adequações dos requisitos, com análise, um pouquinho de implementação, mas a grande concentração está na atividade de testes.
E durante todo esse desenvolvimento, como proposta desse processo unificado, eu tenho sempre a participação do usuário, tá certo? Isso para considerar aqui, minimizar os riscos. O RUP nada mais é do que exatamente o uso do processo unificado com as ferramentas cases da Rational, tá certo? Então, por isso que mantém-se a sigla RUP, que é exatamente a proposta de trabalhar as 4 fases, as atividades principais do processo unificado, porém, como proposta do RUP, ele acrescenta mais algumas atividades, que a ferramenta Case, exatamente essa ferramenta da Rational, do RUP, ele traz suporte para trabalhar exatamente com todas essas atividades. E aqui vem a questão das iterações, uma primeira entrega, uma segunda entrega de uma segunda versão. Então, ao longo do desenvolvimento, eu posso ter várias iterações, ou seja, várias versões conforme eu trabalho e fecho o desenvolvimento daquele use case, porque, lembra, a ênfase do processo unificado é trabalhar nessa proposta de desenvolvimento, mas dando ênfase aos use cases, ou seja, aos requisitos funcionais que forem identificados a todos os serviços ou funcionalidades que eu identifiquei previamente. Então, com isso, fechamos esse conceito com essa contextualização do processo unificado. Agora, conhecendo exatamente quais são as características da linguagem de modelagem unificada, da UML. Então, de acordo com o processo unificado, trabalhando neste formato desse processo de desenvolvimento, com fases e atividades, vem o quê? Eu tenho que adotar um método de desenvolvimento. Porque eu não posso, eu como professora, aqui na área acadêmica, ensinar um método ou eu faço uma miscelânea de vários métodos e apresento para você, ensino ao que eu acho que é o melhor, tá certo? Ou o que o mercado, de certa forma, alguma empresa definiu a sua metodologia e nessa definição da sua metodologia, ela define um método ou a combinação de vários métodos e propõe aí qual método que você deve seguir. Não, nós temos que seguir os métodos, querendo ou não, que são fidelizados, consagrados no mercado e também são aqueles métodos que, independente da região, do continente, são métodos que são adotados, tá certo? O que eu posso como empresa? Eu, como empresa, eu posso definir a minha metodologia. Eu conheço o método do autor A, B e C e eu, como empresa, tá certo? Eu escolho o que eu quero usar e adotar de cada método. Aí é metodologia da empresa. Mas nós temos que conhecer exatamente a proposta de um método, o qual nós vamos trabalhar com a UML, que é a linguagem de modelagem unificada. Então, vamos conhecer as características da UML. Então, a UML, ela vem como uma proposta que, exatamente, é uma linguagem de modelagem para trabalhar a visualização, especificação, construção e documentação de artefatos que façam uso de sistemas complexos de software. Não só sistemas complexos, mas qualquer sistema eu posso adotar aí, seja um sistema de informação, seja um sistema de tempo real, ou seja um sistema que seja um software embarcado, eu posso adotar a UML. Ela vem com a proposta de ser uma linguagem, então, visual para modelar o sistema seguindo os princípios do paradigma orientado a objetos. Então, ela fornece uma representação gráfica, todo o método de desenvolvimento apresenta, posso dizer, uma cartela que são os seus produtos. Como método de desenvolvimento para desenvolver software, eles apresentam as chamadas técnicas de modelagem. Então, entenda como produtos, como sinônimo de produtos, essas técnicas de modelagem. Então, todo método consiste, então, numa apresentação do que ele contempla das suas técnicas de modelagem.
E seguindo o paradigma orientado a objetos, então ele segue exatamente quais são os princípios dos conceitos aqui básicos da orientação a objetos. A UML, ela então vem com uma proposta para trabalhar essa estrutura dos projetos de software, então toda a sua estrutura, toda a sua base, ela não é uma metodologia. Então lembra aqui da distinção, da diferença de método e metodologia. Metodologia é o que a empresa define, método, então, é o que um instituto, um autor lança, está certo? Ele foi, então, logicamente, todo consistido, e aí eu, então, trabalho como empresa definindo um método de desenvolvimento ou agrupando, criando aí o meu padrão de acordo a algumas adequações, de acordo com vários métodos, e defino a minha metodologia de desenvolvimento. Então, a OML não é uma metodologia, ela não diz quem deve fazer o que, quando e como. Ela apresenta uma proposta de técnicas de modelagem e você tem que saber exatamente quando adotar essas técnicas de modelagem, qual é melhor para modelar a atividade de análise, para modelar a atividade de projeto, tá ok? E ainda ela o quê? Apoia o desenvolvimento incremental. Então, a UML, essa linguagem de modelagem unificada, ela foi lançada a primeira versão em 1997. Hoje, ela seguiu uma evolução aqui da versão 1.1. Ela sofreu uma evolução em questão das adequações de notação, considerando a evolução das linguagens, das tecnologias de desenvolvimento. E no momento, quando estudava-se a proposta de unificar diante de muitos métodos que existiam no mercado, então, entre os vários métodos, fez o quê? Uniu-se, unificou a proposta de 3 métodos, de Bush, Humble e Jacobson. Está certo? Então, por isso que a UML, posso dizer que ela é um conjunto de 3 métodos. Então, entre os diferentes métodos que ela sofreu uma influência, estudou-se o que tinha de melhor em cada um e unificou-se na UML. Então, a UML é um conjunto de 3 métodos. Ela privilegia aqui, conforme o seu trabalho, em 3 perspectivas. A perspectiva dando ênfase na estrutura, o qual é a preocupação de você tratar a modelagem dos dados do seu software. Com isso, entre as diferentes técnicas de modelagem, eu trabalho principalmente com diagrama de classes para demonstrar essa parte estrutural. Ainda, para modelar a parte funcional, pensando em tempo aqui já de funcionalidade, no caso, todos os serviços que o meu sistema deve contemplar, o principal diagrama, entre as suas principais técnicas de modelagem, é o diagrama de use cases. E a visão temporal, a perspectiva temporal, é exatamente mostrar a execução dessas funcionalidades. E aí existem vários diagramas propostos pela UML, como o diagrama de atividades, o diagrama de sequência, e o diagrama de máquina de estados para demonstrar essa perspectiva em questão do tempo de execução. E aqui para fechar exatamente qual que é a relação dessas técnicas de modelagem. Então, na classificação geral, a UML, então, hoje ela está trabalhando, apresenta-se na versão 2.5.1, que essa é a última versão de dezembro, lançada em dezembro de 2017. Ela faz a classificação entre diagramas estruturais e diagramas comportamentais. Então, quais são esses diagramas estruturais? O diagrama de classes, de objetos, de estruturas compostas, o diagrama de pacotes, diagrama de componentes, implantação e o diagrama de perfil, que foi o último aqui incluído na versão 2.5. Os diagramas que dão ênfase ao comportamento, ou seja, as funcionalidades e pensando em execução dessas funcionalidades, são o diagrama de use cases. A documentação de use cases, ela não é uma técnica, ela é um complemento do diagrama de use cases. Diagrama de atividades, diagrama de máquina de estado, sequência, comunicação, interação geral e diagrama de tempo.
Então, a UML, nessa proposta, ela faz essa divisão entre diagramas estruturais e diagramas comportamentais. O que você deve saber? Que essa classificação, então, ele traz a relação, mas eu como analista, eu como desenvolvedor, eu tenho que saber qual que é o objetivo de cada técnica de modelagem e saber em que momento que eu devo usar, tá certo? Então, para isso é o que nós vamos trabalhar durante essa disciplina e também ainda vamos trabalhar na disciplina de análise orientada a objetos 2. Vamos continuar essa modelagem que iniciaremos agora, dando ênfase na parte funcional com a identificação dos use cases. Ainda vamos conhecer um pouquinho mais desses diagramas. Então, entre essas técnicas de modelagem da UML, o qual obedece essa classificação, diagramas estruturais e diagramas comportamentais. Então, acredito que você percebeu, você está se familiarizando agora com esses diagramas, está certo? Então, nós vamos trabalhar com alguns e depois vamos avançar na modelagem. Isso é natural. O que você, como analista, tem que saber? Exatamente como aplicar cada técnica de modelagem. Cada técnica, seja da UML ou seja de outro método de desenvolvimento, ela respeita uma notação gráfica que consiste de elementos gráficos, está certo? E obedece a regrinhas de notação, da própria notação. Então, seja aqui no Brasil ou no exterior, qualquer equipe de desenvolvimento, uma vez que conheça, que trabalhe com a UML, saberá aplicar adequadamente, seguindo aí essas regras da UML. Por isso que é importante você, o quê? Uma vez que eu estudei a UML, se você quiser aprender outro método de desenvolvimento, nessas atividades iniciais de desenvolvimento, todos os métodos apresentam e têm o mesmo objetivo. Traz uma relação de técnicas de modelagem. Cada técnica de modelagem tem um objetivo em como eu vou modelar, então, a minha análise desses temas, está certo? E aí você tem que saber o quê? Se eu quero estudar um outro método, é uma questão de adequação. Mas você já sabe aplicar, já tem a habilidade de fazer abstração dos requisitos e saber exatamente como que eu tenho que modelar, colocar isso no papel. Então, vamos lá, vamos conhecer aqui um pouquinho dessa estrutura da UML. Então, a partir da UML 2.5, ela trouxe aqui uma representação nessa divisão entre diagramas estruturais e diagramas comportamentais, sendo, então, não quer dizer que o primeiro diagrama, conforme ele está representado aqui, é o primeiro diagrama que eu vou adotar. Não, nós sempre vamos começar trabalhando com um diagrama que tem o propósito de representar a parte funcional do sistema, que é o diagrama de use cases. E aí depois, em segundo momento, nós vamos trabalhar dando ênfase aos dados, a parte estrutural, que é o diagrama de classes. Então, entre as suas técnicas, diagrama de objetos, diagrama de pacotes, estes que estão representados em azul, é uma outra proposta, seria, posso dizer, um subdiagrama que a partir da UML 2.5 ele trouxe, mas não são diagramas exatamente que você tem que adotar, tá certo? Então, o que a UML traz como proposta dela, que consiste, são os diagramas que estão aqui representados na cor preta, tá? E aí depois, então, ele traz essa estrutura. Nessa classificação dos diagramas comportamentais, ela tem uma subclassificação, que são os diagramas de interação, que são exatamente o diagrama de sequência, o diagrama de comunicação, diagrama de tempo e diagrama de interação geral, que é representado que eu posso unir vários diagramas de interação. O diagrama, por exemplo, de comunicação é uma evolução ao longo das várias versões da UML
Então, a partir da UML 2.0 também, ele era chamado, por exemplo, de diagrama de colaboração, tá certo? Então, teve aí essa evolução, pode ter aí essa mudança um pouquinho na nomenclatura, mas foram poucas mudanças de nomenclatura. E aqui, eu consisti para você conhecer, tá certo? Apenas uma visão geral, ainda mais aprofundando já nessa anotação. Então, eu relacionei aqui quais são esses diagramas. Então, esse site é o site que traz aqui um autor que trabalha na UML.org, que hoje é uma organização mantida pela OMG, tá certo? Ele traz essa relação, exemplo dos diagramas, está certo? E aqui também a referência completa desses diagramas. Então, para você ter uma noção, eu indiquei aqui, ó, então o primeiro link é que ele relaciona aqui para você conhecer um pouquinho do histórico da UML a partir de 1997, da versão 1.1, está certo? E aí depois até o lançamento, aqui ele nem relacionou a 2.5.1, mas ele traz aqui exatamente o que teve, se porventura teve um complemento ou alguma adequação. Depois, aqui o segundo link para mostrar exatamente um exemplo desses diagramas. Eles estão aqui representados, aumentei o zoom, mas nesse momento você não tem a preocupação de ter a compreensão do que está realmente mostrando como proposta aqui nesse diagrama. Só para você conhecer e começar aqui a se familiarizar com a notação desses diagramas. Então, ele traz o diagrama de use cases, por exemplo, no gerenciamento, para o domínio de um gerenciamento de hospital, administração de um website, tá certo? No sistema de processamento de cartão de crédito. Então, são vários exemplos que depois você pode aqui acessar com calma e conhecer um pouquinho aqui mais já e se familiarizar com a notação desses diagramas. Aqui o diagrama de classes, tá certo? E aí, depois, todos os demais diagramas. E por último, aqui também eu indiquei da própria organização da UML, que é mantida então pela OMG, ele traz aqui a especificação completa da UML, tá certo? Então, a especificação completa, você tem aqui o acesso e vale a pena também você baixar essa documentação, está certo? Então, você tem aqui o arquivo PDF, ele traz detalhadamente toda essa estrutura dos diagramas, tá certo? Então, com isso, você já consegue ir se familiarizando e conhecendo um pouco mais do propósito de cada diagrama. Então, nós vamos, durante a disciplina, nós vamos trabalhar iniciando a modelagem conforme a proposta de se modelar um sistema de informação, então dando ênfase ao contexto de sistemas de informação, sistemas empresariais, está certo? Mas depois você pode já se aprofundar e conhecer um pouco mais do todo, de todos os diagramas, se você tiver o interesse. Então, essa visão geral, vale a pena você se aprofundar e acessar esses materiais complementares e conhecer um pouco mais sobre já essa notação da UML. E como primeira atividade, apenas para reforçar essa proposta da UML, trabalhando com sistemas de informação, que é o foco do nosso curso, é a modelagem de sistemas de informação. Então, vamos lá. Conhecendo aqui, eu avancei, exatamente, entre todos os diagramas da UML, que são 7 diagramas, conforme a classificação, diagramas estruturais e 7 diagramas comportamentais,
considerando que entre esses 7 diagramas comportamentais, nós temos uma subclassificação que 4 representam os diagramas de interação. Qual é o mais indicado, quais são os mais indicados a adotarem e você seguir aqui na modelagem de sistemas de informação? Então, olha só, nós vamos trabalhar exatamente com essa proposta. Então, entre os diagramas, nós iniciaremos adotando o diagrama de use cases. Eu não gosto muito de adotar aqui a tradução, tá? Como caso de uso. Então, inicie-se com um diagrama comportamental, que é a classificação, e trabalho apenas com a identificação dos use cases, ou seja, das funcionalidades do sistema. Um segundo diagrama, depois, eu já darei ênfase à parte estrutural, um diagrama estrutural, que é o diagrama de classes. Se for um sistema de um complexo, de um domínio do sistema muito complexo, que você não tenha familiaridade, vale a pena você depois já trabalhar com diagrama de objetos. Se for um diagrama que você tem facilidade ou já tem experiência naquele domínio, então não preciso trabalhar com diagrama de objetos. Avançando, nós vamos trabalhar o quê? Com a modelagem desse diagrama de use cases com aquela documentação, que é um complemento. Então, eu prefiro que trabalho com a identificação dos use cases, já defino as minhas classes e aí eu posso já prototipar cada funcionalidade e apresento uma documentação prévia da documentação, como documentação de cada use cases. Depois eu avanço para exatamente mostrar o comportamento dos meus use cases. Então, aí vale a pena você trabalhar com diagrama de atividades, com diagrama de sequência e trabalhar com a modelagem dos status dos objetos das minhas classes e trabalhar com diagrama de máquina de estados. Depois, avanço ainda para o diagrama de implantação e, se necessário, fecho também com diagrama de tempo. Se necessário, de acordo, se você tiver muitas particularidades para demonstrar a ocorrência de alguma funcionalidade que alguma regrinha de negócio vai interferir na execução de outro use case, em questão de tempos, em questão de segundos, milissegundos, aí vale a pena você trabalhar também com diagrama de tempo. Mas conforme essa proposta que eu listei, é o que nós vamos trabalhar na modelagem aqui das duas disciplinas, tanto de análise orientada a objetos 1, como análise orientada a objetos 2. E por fim, nós fechamos então esse primeiro exercício. E agora, se você tem, a princípio, dessa contextualização da UML, certo? Você tem alguma dúvida por enquanto? Então, vamos lá. Acione aí, converse com o seu tutor presencial, encaminha que eu já vou selecionar aqui algumas dúvidas e já volto respondendo. Questão de 2 minutinhos.
Olá, retornando. Então, já selecionamos algumas dúvidas, então vamos lá. Lá do Polo de Arapiraca, Alagoas, participando novamente, muito bom. Professora, qual o teste utilizado no processo unificado? Então, teste de software é toda aquela questão quanto à abordagem, quanto à forma e quanto à técnica, tá certo? Então, nós temos também aí na literatura diferentes abordagens quanto a teste. Mas numa primeira classificação quanto à estratégia de teste, se o teste é de unidade, por exemplo, ou se o teste é de integração. Considera-se primeiro trabalhar com teste de unidade, tá certo? Que é aquele teste específico ali na funcionalidade para depois ir trabalhando com testes de integração. E aí tem as diferentes técnicas de acordo também com o tipo de software que você está desenvolvendo. E da classificação geral, quanto à abordagem de teste, então, o usual é teste caixa preta, tá certo? Que o teste caixa preta, que é o que dá ênfase, o quê? As funcionalidades do sistema. Feito? Vamos lá. Uma outra, de Franca, São Paulo, qual a diferença entre o diagrama de classes e o diagrama de objetos? Nós vamos ainda trabalhar e ver os detalhes de cada diagrama. Mas, rapidamente, fazendo uma analogia, o diagrama de classes, então, a classe é um conjunto de objetos. Ele tem a representação das classes, os relacionamentos entre essas classes, mas não demonstra o objeto. O que seria demonstrar o objeto? É como se você estivesse fazendo a criação de uma instância para representar um objeto. Então, imagine a classe professor. No diagrama de classes, eu mostro a classe chamada professor, relaciono os seus atributos, listo os atributos. Então, de acordo com o contexto, com o domínio da aplicação, é sistema acadêmico? Então, por isso que eu coloquei professor. O que me interessa como atributo de professor? Interessa saber o código dessa pessoa física, o nome, data de nascimento, endereço completo, sexo, formação. Então, estes atributos, é isso que eu vou listar como atributos da classe professor. Fazendo uma projeção do diagrama de classes para o diagrama de objetos, eu representaria essa mesma classe, só que não como classe, como um objeto. E o que é um objeto? É a identificação, eu tenho que identificar um objeto. Então, eu representaria a notação com um retângulo com um nome em cima. Professor, Yolanda. Eu represento, exemplifico como sendo um objeto ou mais nesse diagrama, representando a instanciação dele. Em vez de representar ali só nome, o atributo, eu coloco nome igual Yolanda. Data de nascimento, coloco o nome do atributo igual e escrevo a data de nascimento. Então, o diagrama de objetos, ele vem e representa uma fotografia, como se estivesse tirando a foto de um objeto ou mais, que eu estaria exemplificando de acordo com o contexto do que eu representei na classe. Está certo? Então, ele tem uma notação bem semelhante ao diagrama de classes. Nós vamos ver isso durante a disciplina, tá certo? Se não for em análise 1, vai ser em análise 2. Mas por isso que o diagrama de objetos, ele só é recomendado a utilizar se é um sistema de um domínio muito complexo, que a gente não tenha familiaridade, porque senão ele fica sem sentido, só representar ali a instanciação do objeto. Ok? Então, espero ter respondido, a princípio, essas duas dúvidas selecionadas. Então, vamos voltar agora e vamos trabalhar, começando o conceito agora do diagrama de use cases, trabalhando exatamente com o primeiro diagrama da UML. Então, vamos lá, verificando. O diagrama de use cases, ou a tradução, diagrama de casos de uso, é exatamente o objetivo dele, é uma representação das funcionalidades externamente observáveis do sistema e dos elementos externos ao sistema que interagem com ele. O modelo de use cases é um modelo de análise que representa um refinamento dos requisitos, olha só, requisitos
funcionais. Então, lembrando, entre a classificação de requisito funcional e requisito não funcional, o diagrama de use cases é exatamente o quê? Cada requisito funcional que foi identificado a princípio, eu tenho que mostrar e tenho que representar como sendo agora um ou mais use cases. Eu posso ter um requisito funcional que nessa definição de use cases pode ser mais de um use cases. É o momento de você abstrair exatamente saber como modelar isso. Então, esse diagrama, ele vem o quê? Tem o objetivo de representar as funcionalidades do sistema. Entenda por funcionalidades cada cadastro, cada consulta, cada relatório. Eu tenho que emitir um recibo, é um use case. Eu tenho que cadastrar, que seja, por mais simples que seja o cadastro, eu tenho que representar uma interface gráfica para ele, vai ser um use case. Além de cadastro, tem outras funcionalidades que demonstram movimentos. Eu chamo de movimentação, que são aquelas funcionalidades que eu tenho que fazer o quê? Eu faço a inclusão e depois eu fico manipulando aquele objeto ao longo do tempo, tá certo? E para isso, então, nós utilizamos outros verbos para identificar essas funcionalidades. Não só de cadastrar, e sim registrar, lançar, realizar, tá certo? Então, são todas as funcionalidades do sistema. Ainda, entenda como sinônimo de use case, então, requisito funcional, funcionalidade ou também serviço. Cada serviço que o meu sistema tem que disponibilizar para o usuário será representado como sendo um use case. Então, o diagrama de use cases, ele é o diagrama mais abstrato, flexível e informal da UML, porque você perceberá que a notação é muito simples e ele tem esse objetivo de mostrar exatamente essa chamada visão externa do sistema, porque eu não sei exatamente como que funciona a execução daquela funcionalidade, eu só sei o nome das funcionalidades. Então, ele representa os requisitos funcionais do sistema e ele mostra esse conjunto do quê? De use cases. O outro elemento é chamado de ator e seus relacionamentos. Então, conforme eu coloquei, cada diagrama tem os seus elementos, que isso você tem que saber exatamente, e tem as suas regras de como você tem que modelar a forma correta de representar esses elementos. Então, os elementos do diagrama de use cases são elementos simples. É o próprio use case, o ator e seus relacionamentos. E ainda reforçando, ele demonstra o comportamento externo do sistema, conforme eu já coloquei. Então, entre os seus elementos, o ator, ele será representado como qualquer elemento externo ao sistema que interage com o mesmo, é por definição denominado ator. Então, cada elemento externo que interage com o sistema. Daqui a pouquinho ainda já vamos verificar a notação. O próprio use case, que representa essas funcionalidades do sistema, sem revelar a estrutura e o comportamento interno do sistema. Por isso que eu falei, no diagrama de use cases, a notação é muito simples, porque ela representa apenas o nome dessas funcionalidades, que vai ser representado por cada use case. A associação, que é um tipo de relacionamento estabelecido entre ator e use case, ou entre use cases com outro use cases. Então, eu posso estabelecer associação entre o elemento ator e use case ou entre os próprios use cases. O ator, conforme a definição, é qualquer elemento externo ao sistema que interage com o mesmo, é por definição denominado ator. A notação é esse chamado boneco magro. Então, na ferramenta case,
entre as várias ferramentas cases que representam as técnicas de modelagem da UML, terá, então, esse elemento que é o boneco magro. Entenda pelo termo externo, indica que os atores não fazem parte do sistema. Então, ele não é um elemento que estará integrado ao sistema. Então, e ainda que interage significa o ator que troca informações com o sistema. Aqui eu gosto de reforçar esse elemento externo, esse elemento que interage com o sistema. Por quê? Vamos supor, eu, professora Yolanda, na minha instituição de ensino, eu faço o quê? Então, o departamento de RH, ele tem que fazer o cadastro do professor. Vamos supor que eu fui contratada, tá certo? Então, é no sistema lá do RH que está o cadastro dos colaboradores. Um dos tipos de colaboradores é o professor, tá certo? Então, o cadastrar professor ou manter professor é um use case. Nesse sistema acadêmico que faz parte, que é de responsabilidade lá do RH, alimentar, fazer o cadastro do professor. Agora, o elemento que estará interagindo com esse cadastro em algum momento do sistema é o ator, pessoa, professor. Ele tem como responsabilidade em fornecer os dados para que ocorra o cadastramento desse objeto professora Yolanda, tá certo? Então, em algum momento, eu tenho que fornecer os meus dados pessoais. Pode ser o quê? Que não seja necessário que eu esteja pessoalmente lá no RH na hora que o operador, um usuário for cadastrar, um funcionário administrativo for cadastrar. Mas como que ocorreu aquele cadastro? Eu, professora Yolanda, eu forneci meus documentos pessoais para que ocorresse o cadastramento do professor. Então, para interagir com o use case, cadastrar professor, eu tenho como ator primário quem forneceu os dados. É de responsabilidade de quem? Do ator professor. Posso ter um ator secundário que vai ser o funcionário administrativo do RH. Posso representar também no diagrama, interagindo, associando com o use case e cadastrar professor? Posso, mas o importante e o que prevalece é a representação do ator primário. Então, por isso que se diz que ele não faz parte do sistema. Entenda o sistema como a lógica, como o software mesmo, a parte lógica que está, então, implantada para o usuário executar. Então, considera-se que o ator interage em algum momento do sistema com as funcionalidades. Então, a funcionalidade é uma representação em um sistema de informação, a maioria é representada por uma interface gráfica, por uma tela, tá certo? Então, o ator interage com essa interface gráfica, a interface gráfica, numa questão de desenvolvimento em camadas, que vai o quê? Fazer a interação com um banco de dados. Então, considere o sistema a partir dessa interface gráfica com o complemento ali, com a interação com um banco de dados, tá certo? Então, porque o ator, muitas vezes, ele é confundido com o papel do usuário, com quem vai estar alimentando. Pode acontecer de ser a mesma pessoa. Um outro exemplo, cadastro de cliente num e-commerce, por exemplo, no comércio eletrônico. Eu suponho que eu não tenho cadastro ainda naquela loja. Eu vou ser o quê? Para cadastrar, então existe a funcionalidade cadastro pessoal do cliente. Então, essa funcionalidade no diagrama de use case vai ser representado como sendo um use case, cadastrar cliente, manter cliente. E quem estará interagindo? Quem que é o responsável em fornecer os dados para que ocorra a execução desse use case? A pessoa, Yolanda, vamos supor, no papel de cliente agora. Ele é o responsável, ela é a responsável em fornecer os dados, em informar os dados. Só que, sendo um sistema de comércio eletrônico, eu mesma também serei a usuária, tá certo? Eu que vou lá e vou alimentar e vou cadastrar também, efetuar o cadastro do próprio cliente.
tá certo? Que será o meu cadastro pessoal. Então, pode acontecer do ator ser o usuário do sistema também, mas sempre pense na representação aqui do diagrama. Ator é o responsável em informar os dados, em fornecer os dados para que ocorra a execução do use case, correto? Então, voltando. Então, nessa representação dos use cases, nós podemos representar, então, os atores em diferentes categorias, em diferentes papéis, como cargos, como organizações ou próprio departamento de divisão da empresa. Posso representar como sendo um outro sistema ou um equipamento, um dispositivo, tá certo? Como uma leitora de código de barras, um sensor. Tudo isso pode ser o responsável em fornecer os dados. Então, por isso que a representação do ator, sempre eu tenho que o quê? Conhecer o contexto do meu sistema para que eu possa representar corretamente. A representação do use case representa um relato de uso de certa funcionalidade do sistema em questão. Olhe só novamente, sem revelar a sua estrutura e o comportamento interno desse sistema. Ainda, é a especificação de uma sequência completa de interações entre o sistema e um ou mais agentes externos a esse sistema. Os use cases representam qualquer interação de serviços entre um ator e o sistema. Cada serviço deve ser representado individualmente como um use case. Então, cada relatório, cada consulta será representado como sendo um use case. A anotação também é bem simples, tá certo? Então, a anotação é essa elipse com um nome que representa exatamente o nome do use case. Como regra, é recomendável utilizar verbo no infinitivo mais a combinação de substantivo, que pode ser um ou mais. Então, por isso que eu sempre utilizo cadastrar ou manter na intenção que aquela funcionalidade represente um cadastro. Agendar, agendar entrevista, aqui tem uma vírgula, realizar login, consultar cliente, gerar relatório do cliente. Então, sempre verbo no infinitivo. É exatamente uma regra? Não é, é recomendável. O OML coloca que é recomendável. Eu prefiro seguir essa recomendação, tá ok? Aqui, então, um exemplo do diagrama, tá certo? Então, eu tenho aqui nesse contexto, eu tenho o ator aluno e tenho o ator coordenador de curso. Esse daqui é um sisteminha para trabalhar eventos de extensão. Então, foi definido que eu tenho a necessidade de representar a funcionalidade do cadastro de aluno. Em vez de colocar o verbo cadastrar aqui, foi adotado manter, que é sinônimo. Realizar matrícula. O coordenador é responsável em cadastrar os cursos, cadastrar as turmas, cadastrar o horário das turmas. Então, perceba que eu tenho como funcionalidades distintas. Uma coisa é cadastrar a turma. Para aquela turma, eu posso ter a oferta em vários horários. Eu preciso, então, de uma outra tela? Foi definido que sim, como sendo um outro serviço. Se você falasse assim, no contexto do meu sistema, eu vou agrupar isso aqui numa única interface. Ele cadastra a turma e já lança todos os horários. Então, aí sim, vai ser uma tela só, então um use case só. Pense sempre exatamente na interface gráfica. Sempre relacione, tente sempre projetar a execução daquele use case numa interface para você conseguir visualizar a funcionalidade. Cada consulta e cada relatório foi demonstrado ali como sendo um use case. E aqui, para fechar essa primeira exemplificação, então, temos o quê? Eu posso, no diagrama de use case, ter uma generalização de use cases e eu posso ter uma generalização de atores também. Suponha que aqui, nesse contexto, foi definido que eu tinha o ator coordenador de curso, o ator funcionário administrativo e o ator o professor e o funcionário administrativo. O que eu fiz? Todos são colaboradores.
Então, no mundo real, naquele domínio do sistema, eu criei um ator que generaliza esses subatores, tá certo? Porque em algum momento eu posso ter uma funcionalidade, um use case, que seja o quê? Comum ao coordenador de curso, ao professor e ao funcionário administrativo, como, por exemplo, um relatório. Gerar relatório dos cursos. Tá certo? Então, uma funcionalidade comum, trabalhando com generalização tanto de atores como de funcionalidades, eu tenho aqui uma forma simplificada de representar e estabelecer associação. Não poluo o meu diagrama tendo aí que associar com cada ator se eu tivesse representado apenas os subatores. Mesma coisa, uma funcionalidade manter curso. Na verdade, na universidade, eu tenho 3 tipos de curso: curso de graduação, curso de pós-graduação e cursos de extensão. Então, eu tenho particularidades de cada curso que eu tenho que cadastrar, mas eu representei uma funcionalidade como sendo uma funcionalidade geral, que generaliza todos esses tipos de curso, porque ambas são o quê? Cadastradas, são de responsabilidade do coordenador em fornecer os dados para que ocorra o cadastro desse use case. Então, com isso, eu tenho o quê? Essa representação simplificada do ator e dos relacionamentos também. É uma forma que você, conforme você agora vai trabalhando com essa modelagem, com o diagrama de use cases, você, no momento que você faz a abstração daquele contexto, você já consegue projetar como que isso vai ficar representado graficamente no diagrama. E fechamos, então, essa primeira conceituação desses elementos, desses 2 principais elementos do diagrama de use cases. Ainda trabalhando agora com o diagrama de use cases, só que uma particularidade que é entre os chamados relacionamentos entre os use cases. Eu posso estabelecer o quê? Uma relação entre ator e use case, que é do tipo um relacionamento do tipo chamado associação, ou em algum momento no meu sistema eu posso estabelecer uma associação também entre use cases. Quer dizer o quê? Que eu estou numa funcionalidade e eu já executo uma outra funcionalidade. Então, vamos lá, conferindo os conceitos. Esses 2 tipos de relacionamentos são chamados de o tipo de relacionamento de extensão, que é o conhecido extend, que é representado exatamente por essa notação, uma vez que eu represento isso graficamente no diagrama. Então, ela é utilizada para descrever cenários opcionais de um use case que somente ocorrerão se determinada condição for satisfeita. Eu estabeleço uma condição, eu estou no meu cadastro, então, na primeira use cases, e eu posso executar, estando nela, o outro use case, o use case 2, sobre determinada condição ou se o usuário quiser em algum momento, tá certo? O use case que tem relação, que eu mostro a interação com o ator, é o chamado use case base. Então, a notação dessa representação é uma notação bem simples. Então, olha só, eu tenho aqui como exemplo, realizar inscrição em curso de extensão. Quem que é o responsável em realizar a inscrição? Quem que está realizando? Quem que fornece os dados para realizar uma inscrição em um curso de extensão? O aluno, ok? O aluno, ele que então, por isso que eu demonstrei uma associação entre o ator com o use case e realizar inscrição em um curso. Em algum momento, a hora que eu finalizei a inscrição desse curso de extensão, eu posso querer imprimir esse comprovante dessa inscrição. Então, quer dizer que nessa interface gráfica, que seja uma página aqui web, eu tenho aqui os elementos para ocorrer o cadastro dessa inscrição. Eu tenho aqui o link, por exemplo, correspondente a confirmar a inscrição,
E eu posso ter aqui o imprimir. Pode ser um link ou pode ser um ícone para imprimir. Mas o que ele está indicando? Eu só chamo essa impressão se eu quiser, não é obrigatório. Sendo essa questão que não é obrigatório, a representação vai ser essa daqui, ó. Parte do use case estendido para apontando para a base. É exatamente isso. Do estendido, olha só, eu indico uma seta tracejada, uma linha tracejada com uma ponta, indicando para o use case base e coloco aqui o estereótipo, a palavrinha extend. Tá certo? Então, eu posso ter em alguns momentos que eu já tenha essa certeza no meu sistema e estabelecer, então, essas relações entre use cases. O inclusão é representado pelo estereótipo chamado de include, é o contrário do extend, é quando indica exatamente uma obrigatoriedade. Então, já olhando o exemplo, eu tenho aqui o mesmo exemplo, use case realizar inscrição em curso de extensão, tá certo? E olha só, considero que ao aluno terminar, no momento que ele termina, que ele finaliza aqui a inscrição em um curso, automaticamente o sistema já dispara e envia para ele, via e-mail, o comprovante dessa inscrição. É a mesma coisa quando você termina uma compra, finaliza uma compra online, tá certo? Ou que seja aqui uma inscrição em um concurso, uma inscrição num próprio evento, a compra de um evento, de um bilhete, de um evento, por exemplo, tá certo? Então, automaticamente o sistema já envia para você o comprovante por e-mail. Sendo uma obrigatoriedade, eu vou representar através da inclusão. Parte do use case base, é o contrário à notação, para o use case que é considerado incluído, tá certo? Então, aqui para fechar a representação dos relacionamentos, então, o mesmo, considerando esse mesmo contexto de emissão de comprovante, olha só, o aluno, que eu tenho dois tipos de alunos, eu tenho o aluno do tipo graduação e o aluno de pós-graduação. Ambos podem fazer uma consulta direta, executar essa funcionalidade aqui do livro. Há uma observação, quando eu tenho só uma linha, indica que há uma interação mútua entre ambos os lados. Ator para o use case, de use case para o ator, há uma resposta, por isso que eu não preciso colocar a seta. A seta é suprimida quando eu tenho uma interação mútua. Aí, no caso, tem um use case que o aluno é o responsável em fornecer os dados para que ocorra a reserva do livro, tá certo? Ocorrendo a reserva, o que ele pode fazer? Já vai automaticamente o sistema enviar um e-mail da confirmação dessa reserva. Então, olha só, representei uma inclusão e ele estando nessa reserva, ele pode emitir o comprovante. Se ele quiser, ele pode imprimir. Mas se ele quiser, então não é obrigatório, é uma extensão. E foi representado aqui também que eu estou no cadastro, eu efetuei uma consulta e se eu quiser, eu já posso chamar a funcionalidade para reservar o livro. Então, foi indicado um extend ali também entre consultar livro, estou na funcionalidade consultar livro e chamo a funcionalidade consultar, realizar a reserva, o reservar livro. Tá certo? Então, não é uma obrigatoriedade. O ator que está interagindo com esse sistema, tá certo? É uma decisão dele. Se ele não quiser, ele não chama, por isso que foi representado como sendo uma extensão. Sendo uma obrigatoriedade, que já vai acontecer automática, ao finalizar a execução do use case, aí sim represento como sendo uma inclusão. Então, com isso, fechamos esse exemplo de relacionamento entre use cases. E agora, para exemplificar, reforçar ainda essa notação, que é uma notação simples,
entre os use cases, essa primeira técnica de modelagem, então vamos verificar ainda o mesmo exemplo em duas visões do diagrama de use cases. Então, o diagrama de use cases desse sistema, que é um controle de extensão universitária, de eventos de extensão universitária, tá certo? Então, foi identificado o ator professor, tá certo? O ator participante. O professor é responsável em manter o evento, porque numa universidade, quem que é responsável em lançar um curso de extensão, isso parte do professor. Ele que é o responsável em promover, em proporcionar aquele curso de extensão. Foi chamado de evento. O próprio cadastro dele, manter professor, manter o curso de graduação. Perceba que aqui está sendo representado funcionalidades de posso dizer, de várias divisões de um sistema acadêmico. Mas para você, considerando aí só esse contexto, eu preciso de todos esses use cases. O participante, ele é responsável, então, em manter participante, manter a empresa, porque pode ter aí uma pessoa jurídica envolvida num curso de extensão, ou que ele pode também enviar seus funcionários para realizar um curso de extensão. Manter a instituição de ensino, se é um participante que vem de outra instituição, então, sempre como propósito de um curso, de um evento de extensão, ele sempre é aberto, ofertado à comunidade. Nós chamamos de comunidade acadêmica interna e a comunidade externa. Tá certo? Depois, o participante realiza a inscrição para o evento. Eu já sei que, ao realizar a inscrição, ele vai gerar um comprovante, então já representei uma inclusão. E ainda a emissão do comprovante da inscrição e eu representei apenas uma consulta. Neste mesmo exemplo, eu já fiz o quê? Uma segunda versão dessa modelagem. É chamada de versão ou uma segunda visão, tá certo? Que eu já trabalhei e já acrescentei mais detalhes, olha só. De evento, eu criei aqui uma generalização de use cases, como manter curso, manter palestra e manter encontro. Então, são 3 tipos de eventos que existirão. Como participante, também eu fiz aqui uma generalização. Posso ter visitante, funcionário ou aluno. São 3 categorias de participante, então generalizei uma funcionalidade como manter participante. Com certeza, cada um tem particularidades, cada tipo de participante, por isso que foi necessário representar essas subfuncionalidades. No caso ainda, o manter empresa, do manter empresa, olha só, do manter visitante, quando é visitante, eu tenho que indicar, ele está dizendo que eu já posso, estando no visitante, chamar o cadastro da empresa. Porventura, é um visitante que ainda não tem o seu cadastro, ele realiza o seu cadastro, ele trabalha numa empresa que não está cadastrada ainda, então ele já, estando no visitante, eu já posso chamar, tá certo, o cadastro da empresa. Mesma coisa, eu estou como visitante executando o meu cadastro e ao acessar aqui a interface gráfica correspondente a esse use case do visitante, eu tenho lá a qual instituição de ensino. Então, eu tenho uma caixinha de combinação que eu posso abrir aqui e ele lista todas as funcionalidades. Entre as instituições já cadastradas, eu verifico que não consta a minha instituição. Então, ele já tem aqui uma opção, se você quiser, eu chamo o cadastro e chamo esse use case que é da instituição de ensino, por isso que foi definido um extend. Então, olha só, perceba que essas relações, eu já tenho que ter bem em mente o protótipo da minha interface gráfica para tomar essa decisão dessa indicação aqui do meu diagrama. Por isso que lembra, o processo unificado, lá na atividade de concepção, que é o momento que eu dou ênfase a essa modelagem aqui, e principalmente na minha etapa de elaboração, na minha modelagem de análise, eu faço o quê? Eu faço a minha modelagem de análise, mas eu também trabalho com testes. Então, é esse momento aqui que eu trabalho pensando já na prototipação
das minhas interfaces. E eu estou no gerar comprovante, eu estou no realizar inscrição do evento e eu chamo, automaticamente ele já executa aqui a geração do comprovante dessa inscrição. Ou estou nessa geração e ele pode também emitir o comprovante da inscrição. Então, com isso, fechamos aqui este exemplo que ele traz aí esse refinamento desse detalhamento trabalhando com incrementos. Conforme você se familiariza, avança nesse domínio, tá certo? Então, eu posso trabalhar na representação em várias visões. E agora, trabalhando ainda com a representação do diagrama de use cases, referente ao estudo de caso da locadora de veículos, que é o estudo de caso que eu adotei na disciplina para representar, então, agora toda essa modelagem que nós vamos trabalhar ao longo das teleaulas, então, inicialmente com o diagrama de use cases. Então, conferindo. Então, o contexto da locadora, eu trouxe a descrição novamente, é a mesma descrição. Então, como que fica aqui o diagrama de use cases? Tá certo? Então, o diagrama de use cases foi representado também aqui uma primeira visão. Eu posso depois ainda detalhar. Então, para esse contexto, de acordo com o contexto, as regras que já estão definidas, ele indicava que tem dois tipos de cliente, cliente físico e cliente jurídico. Então, representei uma generalização de atores responsáveis aqui em manter o cliente. Eu tenho que ter um use case para alugar o veículo. Toda vez que ocorre a alocação de um veículo, a emissão do contrato já vai ser o quê? Já vai ser disparada, uma vez que eu registrei um alugar veículo. Poderia usar aqui locar veículo, tá? Como sinônimo. O cliente ainda, em outro momento, ele é responsável em devolver, fornece os dados para que ocorra a devolução do veículo. Ah, professora, mas aqui também eu posso ter a interação como ator secundário do funcionário administrativo? Posso, tá certo? Se você quiser representar o funcionário administrativo, não tem problema, mas o importante é o ator primário. Nesse momento da devolução do veículo, ele emite o recibo. Automaticamente também já dispara e chama a emissão do recibo. E perceba que foi indicado aqui, ó, a devolução para o cliente com indicação de direção, tá certo? Porque quer dizer o quê? O cliente não é ele que solicita, ele vai receber estes dois documentos. De responsabilidade, que eu chamei de funcionário administrativo, ele é responsável em fornecer os dados para que ocorra o cadastro do veículo, cadastro da cor, marca do veículo, modelo do veículo. Então, foram identificados como sendo o quê? Necessidades de cadastrinhos básicos para alimentar depois o veículo. Manter país, manter profissão, manter ramo de atividade. São cadastros básicos necessários para depois vincular ao cadastro do cliente. E o que eu fiz? Coloquei algumas consultas e apenas alguns relatórios. Poderia ter muitos relatórios, tá certo? Mas ali eu defini a princípio apenas algumas consultas e alguns relatórios. Então, eu posso o quê? Evoluir nessa modelagem e trabalhar ali refinando. E uma vez que eu fiz essa primeira visão, às vezes pode ter numa outra visão um outro use case que eu não identifiquei previamente. Nesse caso, se é um use case base, o que é aquele use case base? Aquele que tem interação direta com o ator. Aí vale a pena você volta na primeira visão e incrementa e faz a demonstração dele. Então, com isso, fecho aí a representação do diagrama de use cases da primeira visão do estudo de caso da locadora de veículos. No caso, nós não vamos ter tempo agora para fazer a nossa parada para dúvidas, então estarei à disposição no chat agora da aula atividade, mas quero aqui recapitular um pouquinho do nosso trabalho até então, desse primeiro diagrama do diagrama de use cases.
Então, como proposta, reforçando, nós estamos o quê? Pensando na modelagem de um projeto, seguindo os princípios do processo unificado, que é aquele trabalho pensando em fases e atividades, tá certo? Dentro dessa proposta, adotamos a UML, que ela não é um método específico, e sim um conjunto de 3 métodos, de Bush, Jacobs e Humble. Você, como uma futura analista de sistemas, tem que saber esses nomes, tem que se acostumar com esses nomes de autores, são autores clássicos, autores importantes, que o método em si, você perceberá, se você estudar um pouquinho mais da análise, lá da década de 80, quais eram os métodos da década de 80, o método sempre é associado ao nome do autor. Então, tá certo? O autor Jordan Gaine, lá da década principalmente de 80 da análise estruturada. Mas então, o ML ela é um conjunto de 3 métodos e então ela não é uma metodologia. Ela traz ali uma proposta das suas técnicas de modelagem classificadas em estruturais e comportamentais. E aí, de acordo com o domínio do seu sistema, é um sistema de informação? Então, você como analista tem que saber qual ou quais técnicas aplicar. E para isso, conforme aquele primeiro exercício, como sugestão, diagrama de use cases, que é o primeiro que nós adotamos, depois diagrama de classes, diagrama de atividades, diagrama de sequência, diagrama de máquina de estados. E sempre que eu trabalho com diagrama de use cases, nós vamos trabalhar também com a chamada documentação dos use cases. Então, com isso, fecho essa nossa segunda teleaula trabalhando com essa primeira técnica de modelagem da proposta da UML. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima.